Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Diga amém. Eu quero destacar a expressão no versículo 16, que diz assim: porquanto fizeste isso. Repita comigo: porquanto fizeste isso. Essa expressão na Bíblia, ela sempre me tocou, ela sempre moveu meu coração. E todas as vezes que eu passo por alguns textos da Bíblia, que eu encontro essa mesma expressão, isso me desperta para um segredo que contém essa frase. Eu vou hoje compartilhar com vocês alguns momentos em que essa expressão foi dita, alguns momentos em que Deus falou isso: porquanto fizeste isso. Amém? Porquanto fizeste isso. Agora, fizeste o quê? Fizeste o quê? Eu quero iniciar mostrando sobre Abraão. Abraão, Deus chega para ele e Deus pede a ele o seu filho, o seu único filho. Agora você imagina comigo, Deus pediu o filho de uma pessoa para ser sacrificado. Assim foi com Abraão. Deus disse a Abraão: eu quero que você ofereça o teu filho para mim, em sacrifício. E o que Abraão fez? Abraão prontamente fez o que Deus pediu. Abraão pegou seu filho Isaque, andou por 3 dias até chegar num monte chamado Monte Moriá. Ele subiu o monte com este jovem, ele preparou um altar, colocou a lenha, e o seu filho perguntou: pai, está aqui a lenha, está aqui a faca, mas cadê o animal para oferecer? Abraão deve ter olhado para o seu filho, e Abraão deve ter dito: meu filho, você é o sacrifício que eu vou oferecer para Deus. E o que a Bíblia mostra é que em nenhum momento Isaque tentou fugir. Porque você imagina se fosse você ali, o seu pai dizendo: meu filho, você é que eu vou oferecer para Deus como sacrifício. Talvez teria filho que ia dar no pé, né? Eu não. Mas Isaque se colocou ali inteiramente à disposição do seu pai. Abraão colocou Isaque sobre aquele altar, sobre aquela lenha, porque primeiro ele ia matar o filho com aquela faca, e depois ele ia queimá-lo como oferta para Deus. Ele amarrou o menino, colocou no altar. Quando Abraão levanta a mão, irmãos, para sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz dizendo assim: Abraão, Abraão, não faças isto, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Agora, imagine
Abraão tomando de volta o seu filho nos braços. E ele olha, e ele vê um cordeiro que está enganchado em um arbusto pelo chifre. Ele então pega aquele animal e oferece a Deus como sacrifício. Quando ele termina aquele momento diante de Deus, Deus aparece para ele. E é quando esse texto que eu li, Deus falando: porquanto fizeste isto, porquanto tu não negaste para mim o teu filho. Olha como diz o texto: não me negaste o teu filho, o teu único filho. Porque você não me negou o teu filho, eu te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Amém? Agora eu quero que você vá comigo para Números, capítulo 25. Depois eu vou comentar esse texto. Eu quero primeiro ler rapidamente os textos que eu tenho aqui, para te passar cada momento aqui. Números 25, verso 6 até o versículo 13. Diz assim, Números 25: e eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança em sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Verso 11: pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não irá consumir os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhes dou o meu concerto de paz, a ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Deixa eu explicar a história para você. O povo de Israel está num deserto. Deus havia dito que eles não podiam pegar mulher de outro povo para casar. E eles começaram a se prostituir com mulheres de outros povos. Uma praga desceu sobre o povo e começou a matar muita gente no meio de Israel. De repente, diante disso, Moisés está clamando diante da congregação, está chorando, quando de repente passa um homem, um israelita, com uma mulher midianita. Entrou na tenda dele com aquela mulher. Quando o sacerdote Finéias viu isso, aquele homem desobedecendo a Deus, aquele homem que estava vendo a praga caindo sobre o povo, e mesmo assim ele pegou uma mulher de outro povo,
E ainda passou assim, quase que zombando, né? Na frente de Moisés. Finéias se levantou assim numa ira santa. Ele pegou uma lança e ele atravessou aquele homem e aquela mulher pela barriga, os dois, e matou eles na hora. Quando Finéias fez isso, Deus tirou a praga de sobre o povo. E aí ele chegou e falou assim: porquanto Finéias fez isto, a minha praga foi removida de sobre o povo, porque ele teve o meu zelo na vida dele. Por isso, a partir deste momento, ele e a família dele e a descendência dele vão ser meus sacerdotes para sempre. Amém? Muito bem. Eu já li para você 2 textos. Eu quero ler mais um e aí eu já vou explicar a mensagem para você entender melhor. João capítulo 19. João 19, verso 30. João 19, versículo 30, diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Porquanto fizeste isto, Jesus na cruz se oferece como sacrifício. E quando ele faz isso, a mesma expressão, a mesma palavra é liberada dos céus. Porquanto fizesse isso. Aí o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 até o 13. Filipenses capítulo 5. É Filipenses 5, é Filipenses 2. A partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Porquanto fizeste isso, Jesus ouviu do Pai a palavra: eu irei te dar um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra e debaixo da terra. Diga amém. Diante dessas palavras que eu li, eu quero falar para você das atitudes que eu e você podemos tomar. Quando fizermos isto, nós também iremos ouvir de Deus a mesma palavra: porquanto fizeste isto, eu farei isso e isso na tua vida. Amém? Sempre que você fizer algumas atitudes diante de Deus, como esses homens fizeram, você vai chamar a atenção dele, você vai tocar o coração de Deus. E a primeira atitude que nós temos que fazer, que toca a Deus,
é a atitude da obediência. Abraão, quando ele obedeceu a Deus para oferecer o seu filho, ele ouviu de Deus a palavra: porquanto fizeste isso. Quando você demonstra uma atitude de obediência diante do Senhor, você ouve dele dizendo assim: meu filho, porque você fez isso, eu vou mover na tua vida, eu vou fazer na tua vida isso e isso. Você observa que todas as vezes que essas pessoas tiveram uma atitude que surpreendeu a Deus, Deus falou algo que Ele iria fazer na vida delas. Da mesma forma, Deus faz conosco. Quando você move diante de Deus uma atitude que toca Ele, Deus promete para a tua vida fazer algo sobre você. Diga glória a Deus. A primeira atitude é a obediência. Nós precisamos da obediência para tocar o coração de Deus. A segunda atitude é a de Finéias. Finéias, ele teve o zelo de Deus na vida dele. Quando aqueles homens estavam pecando com outras mulheres, a Bíblia diz que Finéias zelou o zelo de Deus e matou aquele homem com aquela mulher que estavam pecando diante de Deus. Toda vez que você age com zelo para com a santidade de Deus, todas as vezes que você age com um coração de zelo para com a obra do Senhor, você ouve Deus dizendo: porque você fez isso, eu vou te abençoar, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te livrar, porque você fez isso. E Jesus, o que Jesus fez? Jesus se ofereceu como sacrifício diante de Deus. E porque Ele fez isso, Ele foi levantado como Salvador das nossas vidas. Porquanto fizeste isto, eu te darei o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 28. Uma outra pessoa que fez algo que Deus disse: porquanto fizeste isso. Mateus capítulo 15, verso 28. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, para nós lermos esse texto. Mateus 15, verso 28. Quem encontrou aí, diga amém. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. É sobre a mulher cananeia. Então, Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou liberta. O que é que essa mulher fez que ela ouviu essa palavra de Jesus, que ela surpreendeu Jesus? Ela teve a fé. Jesus diz: porquanto tu tiveste fé, vá em paz, a tua filha está liberta deste mal. Amém? A atitude de fé dela surpreendeu o Senhor, e o Senhor liberou uma palavra de vitória sobre a vida dela. Agora volte comigo para Mateus 8, verso de número 10. Uma outra atitude que surpreendeu o coração de Deus. Mateus capítulo 8, verso de número 10, que diz assim: e maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu achei uma fé
como esta. Aí o versículo de número 11 diz... Não, vamos pular para o versículo de número 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como tu creste, seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Porquanto fizeste isto. Qual foi a atitude que esse homem fez? Atitude da fé. Ele falou: Jesus, basta uma palavra tua, e o meu criado será curado. Jesus diz: ó homem, grande é a tua fé, pode ir, e já está feito como tu desejas. E na mesma hora, o seu criado foi curado. Mateus capítulo 26, versículo 7. Mateus 26, versículo de número 7, fala de uma mulher. Uma mulher que pegou um perfume caríssimo e ela quebrou aos pés de Jesus. Versículo 7 diz assim: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a sua cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento poderia ser vendido por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Porém Jesus, conhecendo isso, disse: por que afligis a esta mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho seja pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Porquanto fizeste isto, onde este evangelho for pregado, será contado o que você fez para a memória sua. Amém? Essa mulher, ela teve uma atitude de adoração, porque o unguento dela derramado fala de adoração. Quando ela adorou, derramando o seu unguento precioso, Jesus disse: onde for pregado o evangelho, vai ser contado a história desta mulher, porque ela fez isso diante do Senhor. Eu quero falar para você nessa noite, o que é que você está fazendo diante de Deus, para que você possa ouvir dele essa mesma expressão: filha, filho, porque você fez isso, eu vou libertar teu marido. Filha, filho, porque tu fez isso, eu vou curar você dessa enfermidade. Porque você fez isso, eu vou libertar você dessa opressão. Porque você fez isso, eu vou mudar a tua história, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou fazer na tua vida coisas que você nunca imaginou, porque você fez isso diante de mim. O que é que você está fazendo para que você possa ouvir essa expressão da boca de Deus? Muitas pessoas na igreja, elas dizem assim: ah, pastor, tem irmão que é mais abençoado do que eu, tem pessoas que recebem mais vitórias na igreja, é como se Deus parece que preferisse mais ela do que eu. Não, não é isso não. É porque essa pessoa fez algo que Deus disse: porque você fez isso, eu vou te abençoar. Porque Abraão ofereceu o filho, Deus disse: porque você me obedeceu, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou te multiplicar. Porque Finéias teve zelo pela santidade de Deus, Deus disse: porque você fez isso, tu vais ser sacerdote na minha casa, você, os teus filhos e a tua descendência.
Porque Jesus se ofereceu na cruz. Deus disse: porque você fez isso, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te dar um nome sobre todo nome, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque a mulher cananeia teve atitude de fé. Jesus disse: porque você fez isso, pode ir em paz, a tua filha já está liberta. Porque o centurião acreditou na palavra de Jesus. Jesus diz: pode voltar, o teu criado já está curado. Porque essa mulher pegou um perfume precioso, que valia 1 ano de trabalho, e quebrou, e derramou sobre Jesus, e chorou nos pés dele. Jesus diz: porque você fez isso, a tua história vai ser contada em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for pregado, porque você fez isso. Existem coisas que você faz que surpreende o coração de Deus. Existem coisas que você faz, atitudes, que Deus fica impactado com o teu ato. Você não tem que pensar que simplesmente porque eu estou na igreja, porque eu venho a um culto, já é o suficiente para Deus falar para mim assim: porque você fez isso. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que vir a um culto, é muito mais do que carregar uma Bíblia. É quando você obedece a Deus no que Ele te fala. Aí você ouve dele: porque você me obedeceu, porque você fez isso. É quando você tem atitudes de fé, que você pode ouvir da boca de Deus: por quanto você fez isso, eu me agradei de você, e eu vou libertar, eu vou operar na tua vida. É quando você, irmão, faz algo que está além do que os outros estão fazendo. Se eu só faço as mesmas coisas que os outros estão fazendo, eu vou ter a mesma resposta que os outros estão tendo. Ou seja, se as pessoas não estão fazendo atos de fé, elas vão ter vitórias na vida delas. Se as pessoas não estão obedecendo o que Deus fala, Ele não vai dizer: porque você fez isso. Observe que a Bíblia está cheia de ocasiões, de homens e mulheres, que eles chamaram a atenção de Deus com a atitude deles, que eles se destacaram em meio à multidão por causa da atitude deles. Marcos capítulo 5, leia comigo. Uma mulher que fez algo que surpreendeu Jesus. A mulher do fluxo de sangue. Versículo de número 28. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Marcos 5, 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangramento, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E Jesus, conhecendo que dele saíra poder, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E Jesus, olhando ao redor para ver quem fizera isso, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Tente pensar comigo esse momento aqui. Os próprios discípulos não estavam entendendo, porque eles disseram assim: mestre, tanta gente ao teu redor está te tocando, tu está cercado de pessoas te tocando.
Como assim quem me tocou? Ora, tu está uma multidão apertando, qualquer pessoa toca. Jesus disse: não, esse toque tirou de mim poder. Esse toque não foi como o dos outros. Esse toque não foi igual das outras pessoas. Esse toque veio carregado de uma fé que tirou de mim poder. A mulher, sabendo o que tinha acontecido com ela, ela se prostrou e disse: Senhor, foi eu que te toquei dessa maneira aí. Foi eu que te toquei diferente dos outros. Foi eu que fiz algo que está diferente das outras pessoas fizeram aqui. Foi eu que tive um toque que foi diferente dos outros toques aqui. Jesus diz para ela em outras palavras: porque você fez isso, você está curada agora, filha. Pode voltar em paz para a tua casa. Irmãos, perceba algo aqui que eu quero mostrar para você. Eu quero que você compreenda algo nessa noite. Existem atitudes que você faz, que você toma, que é diferente do que as outras pessoas estão fazendo. Alguém já disse: quem faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes é louco. Isso é uma frase famosa de Albert Einstein. Ele diz: quem faz as mesmas coisas e espera resultados diferentes é louco. Se você vive a mesma realidade, com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes, e quer que as coisas mudem na sua vida, não tem lógica. Se você quer que as coisas tomem outro rumo, se você quer que as coisas mudem, então tenha uma atitude diferente do que você está fazendo. É o mesmo sentido diante de Deus. Tem gente que passa a vida inteira vindo para a igreja, mas nada muda na vida dele. Nada destrava na vida dele. Nada é liberado, nada avança na vida dele. Você tem que parar e pensar assim: tem alguma coisa errada. O que eu estou fazendo não está despertando Deus para a minha vida. O que eu estou fazendo não está fazendo Deus suspirar e dizer: porque você fez isso, pode voltar para casa agora, eu já liberei a vitória. Porque você fez isso, eu vou te abençoar, eu vou mudar a tua história. Ei, irmãos, tem coisas que a gente faz que Deus é tocado. Que Deus é tocado. Amém? Que Deus é tocado, e isso em todo sentido. Quando você vem ofertar, você pode vir e ser mais um que faz isso, e isso passar sem nenhum valor para Deus. Você fez isso como uma coisa normal, como um ato comum, mas de repente pode vir uma viúva com 3 moedas, talvez até constrangida com as moedinhas dela, enquanto os outros colocam do que está sobrando. E Jesus olha, diz assim: o que tu fez demais? Tu fez algo que não me surpreendeu. Você tem de sobra para fazer isso? Não me tocou tua atitude. Mas quando vem aquela viúvazinha com 3 moedas, que ela coloca, Jesus chama os discípulos: vem cá, vem ver algo que me surpreendeu agora. Vem ver algo que tocou o meu coração. O que essa viúva fez foi mais do que todos o que os outros fizeram. Por isso ela vai voltar para casa abençoada. Você está conseguindo entender o que eu estou falando aqui hoje? Existem ações que você faz, irmãos, que te destaca no meio da multidão.
Existem coisas que você faz diante de Deus que é como, você já viu aquela luz foca em cima de você e só mostra você. O céu coloca um foco sobre a tua vida e diz: aquela lá fez algo que me tocou. Porque fizeste isto, receba a tua cura agora. Porque tu fizeste isto, receba o milagre que você está clamando. Porque você fez isso. Tem sempre, irmãos, atitudes que Deus vai se surpreender com a gente. Lembra de Salomão? Deus chegou para Salomão e disse: Salomão, pede o que tu quiseres, que eu te darei. Pede o que tu quiseres. Salomão deve ter pensado. Ele disse: Deus, eu sou jovem. O teu povo aqui é um grande povo. Então, Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa ensinar o teu povo, para que eu possa instruir o teu povo. Quando Salomão pediu sabedoria para Deus, Deus falou assim: Salomão, por quanto fizeste isso? Tu poderia ter me pedido que eu te desse riqueza como a nenhum outro homem. Tu poderia ter me pedido, Salomão, que eu derrotasse os teus inimigos. Mas porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar o que tu não me pediu. Vou te dar riqueza como a nenhum outro homem na face da terra. Vou te dar sabedoria. Vou te dar vitória sobre os teus inimigos. E durante todo o teu reinado não haverá uma guerra sequer. Foi o único rei que reinou em Israel 40 anos e não houve uma guerra durante todo o reinado dele. Porquanto fizeste isso. O que é que ele fez? Ele fez, irmãos, o que a maioria das pessoas não faria. A maioria das pessoas não pediria o que Salomão pediu. A maioria pediria dinheiro, saúde, pediria a libertação da família. Irmãos, mas quando Salomão pediu sabedoria, isso destacou ele do meio da multidão. E Deus diz: porque você fez isso, eu vou te dar o que tu não me pediu. Talvez você tenha vivido uma realidade da mesmice espiritual. Pastor, ano após ano, minha vida está no mesmo ponto, está do mesmo jeito. Eu quero dizer para você: faça algo que toque Deus. Tenha uma atitude que possa te destacar no meio da multidão. Ser mais um no meio da multidão, irmãos, não vai fazer diferença, no sentido de chamar a atenção de Deus. Porque tinha uma multidão ali cercando Jesus, mas Jesus estava seguindo o caminho dele, e a multidão apertando, ele estava indo. Mas quando alguém fez o que os outros não estavam fazendo, aí ele parou. Ele diz: opa, algo diferente aqui agora. Alguém fez algo diferente. Alguém não me tocou aqui só por curiosidade. Alguém aqui não me tocou ou veio me ver só porque eu sou isso ou aquilo. Não, alguém aqui tocou em mim porque está crendo que eu posso fazer o milagre. É isso. O que você está disposto a fazer para você ouvir dele? Porque você fez isso. Pode ir para casa, eu já enviei a vitória. Aleluia. Se coloque em pé neste momento.